Shabbat Shalom, irmãos. Que o Eterno possa, nessa manhã de Shabbat, lançar sobre nós todas as bênçãos que nós necessitamos, para que nós possamos estar sempre diante dEle, ouvindo a Tua voz, obedecermos a tudo aquilo que Ele nos diz, para que nós não venhamos desviar dos nossos caminhos, os caminhos propostos pelo Eterno, e assim praticar tudo aquilo que está estabelecido na Tua palavra, que seja pertinente a nós. A porção dessa manhã, a terceira porção, Ler Lechá, em Gênesis, capítulo 12, nosso irmão já leu aqui. Nós vamos fazer uma outra leitura de Gênesis, capítulo 12. Ler Lechá. Ler Lechá inicia aqui com um chamado maravilhoso do Eterno ao nosso pai Abraão. Avraham Avinu, nosso pai Abraão, que ele diz aqui no capítulo 12, vá por ti, de tua terra, da terra do teu nascimento, da terra de teu pai, rumo à terra, de acordo com o caminho que te farei ver. Vamos orar? Pai, em nome de Yeshua, nós nos colocamos diante da tua presença para receber de ti, Pai, todo o ensinamento, Pai, que provém diretamente do teu trono. Que o Senhor venha, Senhor, a falar os nossos corações, que nós possamos tomar essa palavra para nós e que ela venha fazer efeito em nossos corações, livrando, Senhor, curando, Senhor, estabelecendo livramento para nós, ó Pai, para que nós não viemos tropeçar, para que nós não viemos errar diante da Tua presença. Retire do meio de nós todo o altar de idolatria. Retire do nosso coração tudo aquilo que possa impedir da Sua palavra entrar e fazer efeito em nós. Manifesta a Tua graça não só nessa pequena vinha, mas onde houver um servo do Eterno, clamando por Ti, pela Tua misericórdia, ouvindo a Tua palavra, orando a Ti, Senhor. Que o Senhor venha estabelecer sobre nós a Tua graça, Pai. É o que nós pedimos em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus, nosso Messias. Amém. Vamos lá? O chamado de Abraão. Inicia nessa porção, nessa terceira porção aqui, uma jornada do nosso pai Abraão. E ela é muito importante, não só para a nação de Israel, mas para toda a comunidade de Yeshua, para todas as nações. É um chamado específico para todos nós. Porque a ordem do Eterno aqui para Abraão é uma ordem rígida, correta, enérgica, e ele tem que tomar uma posição, e ele toma essa posição. E não é diferente para conosco, não é diferente para comigo, nem para com você. É assumir a urgência da ordem de Adonai, aqui estabelecido para Abraão. Assim como ele estabeleceu para Abraão, no seu tempo, na sua geração, ele estabelece a ordem da urgência em obediência à tua palavra nessa geração. Amém? Então a ordem aqui para Abraão é desarraigar. A palavra diz que ele vai desarraigar, arrancar Abraão pela raiz, com raízes. Você vai ver aqui, vamos lá, ó, capítulo 12, que nós vamos ver isso. Gênesis 12, a partir do verso 1 diz assim, ora, na nossa versão. O Eterno disse a Abraão, Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Eterno lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Só até aí, irmãos. Eu falei com você que a ordem aqui do Eterno para com Abrão é desarraigar, arrancar pela raiz ou com raízes. Por quê? Porque ele precisa tirar de uma terra e plantá-lo, elevá-lo a uma outra terra, numa terra de ribeiros, numa terra de águas e de fontes, diz os comentaristas.
Se você for lá em Deuteronômio, capítulo 8, vai lá comigo, por favor. Você vai ver, aqui está um conceito, eu acho um dos conceitos mais lindos. Você pode encontrar outro. A palavra de Adonai, ela é ampla quanto ao conceito da terra. Mas esse conceito aqui eu achei bem propício para nós nessa manhã, no capítulo 8 de Deuteronômio. Ali no verso 7 diz assim: pois o Eterno teu Elohim te introduz numa boa terra. Essa é a terra ao qual Elohim vai plantar a semente de Abraão. Olha só, uma boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de mananciais profundos que manam dos vales e das montanhas. Olha os frutos da terra no verso 8. Terra de trigo, cevada, vides, figueiras e romanzeiras. Terra de oliveira, de azeite e de mel. Você vai comigo. Vamos no 9 então. Ó. Diz assim, ó, terra que comerás pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são de ferro, e de cujas montanhas cavarás o cobre. Vamos ali ao verso 14 desse mesmo capítulo. Diz assim: se ensoberbeça o teu coração e te esqueça do Eterno teu Elohim, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou para aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de terra de árida e sem água, onde faz jorrar para ti água de pedra dos rochedos, que no deserto sustentou com maná, que teus pais não conheceram, a fim de te humilhar e te provar, e afinal te fazer bem. Não digas no teu coração: a minha força e o meu poder e o poder do meu braço me proporcionaram tais riquezas. E assim, essa é a terra, essa é a ação de Adonai para com Abraão. Ele vai desarraigar. Desarraigar significa arrancar pela raiz. Por que pela raiz? O que faz prender, irmãos, a terra, a planta na terra, é a raiz. É pela raiz que a planta está enraizada. É pela raiz que ela se mantém firme numa terra. E é através desta raiz que é através do qual ela absorve todo o alimento que é necessário. Então você já vai começar a entender que a ação de Adonai para com Abraão é arrancá-lo da terra e transferi-lo para a terra de ribeiros, de água, de bons frutos. Essa ação de Adonai aqui começa para Abraão. A jornada de Abraão começa aqui, quando o Eterno diz para ele: sai da terra, da tua terra, da terra do teu pai, da terra da tua parentela, e vai para a terra onde eu te mostrarei, onde eu vou te guiar. Então ele vai tirar da raiz que faz prender a planta à terra, e através da qual ela absorve o alimento. Então aqui, irmãos, nós podemos entender que a raiz de uma família, de seu ancestral, e de onde seus descendentes derivam o seu nome, o seu caráter, é a raiz. A raiz é o ancestral, aquele ao qual a planta vai absorver todo o ensino, todo o alimento, tudo aquilo que ele precisa para a formação do seu caráter. Nós estamos aqui falando da raiz de Abraão, que é Terá, seu pai. Quer ver? Vamos lá, volta um pouquinho aqui no capítulo 11 mesmo, logo em cima. Diz assim no capítulo 27, você vai ver aqui, versículo 27 do capítulo 11. Você vai ver aqui que o ancestral de Abraão é Terá. Ele é o sacerdote sobre o governo da casa de Abraão. E diz assim, ó, no verso 27, são essas gerações de Terá. Terá gerou Abraão, e Naor e Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. É dessa terra, Ur dos Caldeus, que Abraão vai ser retirado. A raiz vai ser retirada para que ele possa ser plantado numa boa raiz, numa boa terra, terra de ribeiros, terra de águas e de fontes. De onde Deuteronômio 27. Isso. 11, 27. Amém, amado. Nós estamos em Gênesis.
Nós lemos capítulo 12. Perdão, depois eu voltei a Gênesis. Perdão, foi culpa minha, sim. Eu assumo toda a culpa, irmão. Você vai ver aqui, da terra ao qual Abraão vai ser retirado. Olha só, no versículo 27 do capítulo 11 de Gênesis. São essas as gerações de Terá. Terá gerou como primogênito Abraão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Verso 28. Morreu Harã, estando seu pai, Terá, ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Este é o endereço. Esta é a terra ao qual o Eterno vai desarraigar Abraão. O que quer desarraigar? Arrancar pela raiz. Por quê? Porque a terra ao qual do seu nascimento é a terra que não vai gerar bons frutos. Por isso que ele vai tirar ele dessa terra e vai levar para uma terra que emana leite e mel. Terra de águas e de ribeiros e de fontes, conforme nós lemos lá em Deuteronômio, capítulo 8, no verso 7. Por quê? Porque a raiz, eu estava dizendo, é ela que faz prender a planta à terra. É ela que faz prender. A raiz é da onde a planta vai tirar todo o seu sustento. Por isso que Abraão vai ter que ser retirado, vai ter que ser desarraigado da terra de Ur dos Caldeus. Por quê? Porque eu e você sabemos que lá não vai estar águas de ribeiros. Lá não vai estar o alimento que vai sustentá-lo. Porque Abraão recebeu aqui, no capítulo 12 de Gênesis, uma ordem para que todas as famílias serão benditas por ele. Então não tem como ele bendizer enraigado sobre a cobertura de seu pai. Lá em Romanos, capítulo 11, não vai lá não, que eu vou ler para você. Diz assim no verso 16, na parte B do verso 16, se a raiz é santa, também os amos o são. Então a ação aqui de desarraigar Abraão é para que ele produza frutos em abundância, frutos saudáveis. E onde ele vai encontrar frutos saudáveis? Em Deuteronômio capítulo 8, verso 7 a 9, que nós lemos. Terra de beiros, terra de fontes, é dali que vai ser extraída os bons frutos. Então, o Eterno vai retirar Abraão da cobertura de seu pai, Terá, cujo nome, segundo os estudiosos, está associado aos 2 santuários do deus Lua. Então você já entende por aqui que ele está sobre a cobertura e a proteção do seu pai, que era um idólatra, que era um servo de Deus estranho. Então, se você for comigo lá em Josué, você vai ver essa confirmação. Porque nós precisamos entender por que Abraão vai precisar sair da terra. Por que ele vai sair da cobertura do seu pai? Porque o seu pai não tem a proteção devida para que ele possa prosperar, para que ele possa gerar frutos em fidelidade à promessa ao qual ele vai receber. Josué, no capítulo 24. Josué? Sim. 24. Josué, capítulo 24. No início ali do capítulo 24, no verso 2, você vai ver ali. Olha o que disse ao Eterno. Verso 2. Disse Josué a todo o povo: assim diz o Eterno, Elohim de Israel. Vocês acharam? Josué 24, verso 2. Além do rio, habitavam antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, que serviram a outros deuses. Você está vendo? Agora é o verso 3. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão, da além do rio, e o guiei por toda a terra de Canaã, e multipliquei a sua descendência, dele Isaque. Você vê aí que ele vai tirar... É maravilhoso essa ação de Adonai sobre Abraão. Ele vai tirar Abraão da cobertura de seu pai, porque seu pai servia a outros deuses. Ele vai receber do Eterno uma promessa de que todas as famílias serão benditas na terra. Se você aí no capítulo de Josué mesmo, no verso 20, aí no capítulo 24, se você ver lá no verso 14, vai lá comigo. Josué 24,
verso 14. Você vai ver que Josué vai renovar a aliança com o povo. Olha só como é que como é que a aliança é renovada. Agora, verso 14. Temei ao Eterno e serve-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora o quê? Os deuses, os quais serviram nossos pais, da além do rio, no Egito, e servir ao Eterno. Ele vai desarraigar a mim e você se nós estivermos nessas condições. Verso 15. Mas se vos pareceres mal servir ao Eterno, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, dizer eu e a minha casa serviremos ao Eterno. Essa é o conceito que Abraão vai tomar para si. Eu e minha casa serviremos a Adonai. Quando ele ouve a voz do Espírito, e assim ele obedece, imediatamente. A ordem aqui é totalmente de obediência. Abraão sai de uma cobertura sacerdotal de seu pai para assumir agora, irmãos, a posição sacerdotal com a sua própria família. Ele vai ser sacerdote da sua própria família e assim ele vai dar acesso, ele vai acessar a promessa, não só à família deles, mas a todas as famílias da terra. Ô, Léo, mas a todas as famílias da terra. Deixa eu fazer acrescenta, amado. Um adendo aí à sua fala. É o seguinte, essa paraxá, ela é maravilhosa. É linda demais, Ela é muito profunda. E o porquê que a gente vê que Abraão, ele obedeceu? Por que Abraão obedeceu esse chamado de Elohim? Você vê que ele tinha uma visão de reino, uma visão verdadeira de reino. Então, quando Elohim chegou para ele e falou assim, saia da casa da sua parentela, saia desse lugar, desse reino distorcido que vocês veem, entendeu? Essa visão distorcida, deturpada, e vá para um reino que eu te darei. Então, essa era a visão de reino de Abraão. Porque ele seria pai de muitas nações. E esse é o reino, entendeu? Amém. Então, aí, essa paraxá começa assim. Começa nessa profundidade. Nessa profundidade, exatamente. Sai da casa do teu pai para ascender, Roberto, diz os comentaristas. Ele sai da situação a qual ele encontrava com a sua família, com seu pai, na terra de Ur dos Caldeus. O Eterno vai desarraigá-lo, vai arrancar pela raiz para que ele possa ascender-se, elevar-se, diz os comentaristas. Ele vai assumir aqui, Roberto, um papel superior ao papel ao qual ele já tinha, ele assumia no berço, no seio da sua família. Esta ação aqui visa Abraão exercer a justiça aplicada, eu vou ler de novo. Essa ação aqui, de que Adonai tira Abraão da sua terra, para que ele possa ascender, elevar-se, porque agora ele vai assumir uma postura diante do único Deus, o Elohim de toda a terra. Então ele vai ascender, ele vai elevar-se. Essa ação aqui de ascender de Abraão, visa o quê? Visa exceder a justiça aplicada até esta geração pelo homem. Ele vai ter que exceder a justiça que está sendo aplicada na terra até essa geração ao qual vive Abraão. Então ele vai ter que ascender, ele vai ter que se elevar. Esta ação visa isso. Por quê? Porque ele precisa fazer a adesão a Adonai. Ele precisa se unir a Elohim. E para isso ele vai elevar-se. Ele vai ter que exceder a justiça até a qual é aplicada pelo homem. Se você ver o chamado de Noé, Noé não vai acender a justiça ele acende aquela justiça da geração, mas ele não acende a justiça aplicada para um homem. E Yeshua explica isso de maneira maravilhosa. Essa adesão que tem por princípio a obediência, como diz o nosso irmão aqui na frente. Tem por princípio obedecer a ordem do tempo e a reconciliação entre o homem e o seu Criador. Tornar-se justo. É esse que é elevar-se. Essa é a justiça que Abraão vai ter que exceder, que é a justiça do homem. Ele vai ter que se elevar-se, ele vai ter que se unir-se ao Criador, a adesão ao Criador, para quê? Para ele se tornar justo e assim bendizer todas as famílias da terra.
ele vai ter que se elevar. Lá em Provérbios, não precisa ir lá não, no capítulo 12, no verso 3, da parte B, diz que a raiz do justo, ela não será removida. Elohim não vai tirar a raiz de um justo de um lugar onde ele dá frutos, irmãos. Por isso que ele vai ter que desarraigar Abraão e plantar numa terra de ribeiro, de fontes, de frutos. Terra boa, que emana leite e mel. E Abraão vai ser plantada nesta terra. Em Provérbios diz que a raiz do justo não será removida. Yeshua traz este ensino bíblico judaico maravilhoso, que está lá em Mateus, no capítulo 5, irmãos. Vamos lá para você ver. Yeshua faz uma crítica dura àqueles que conhecem, àqueles que ensinam a palavra. Mas esses homens não conseguem exceder a sua justiça. Esses homens não conseguem elevar-se. Por quê? Porque eles não conseguem ultrapassar o limite da palavra de Adonai. Eles leem, eles estudam, eles conhecem, mas eles não aplicam aquilo que ensinam. Isto é, não pratica a sua justiça, ele não excede a justiça. Olha só como que é isso. Por isso que Yeshua vem aqui, deixa eu ir lá. Vem aqui no capítulo de Mateus, capítulo 5, vem combatendo. Porque ele diz assim, se eu e você não exceder a justiça dos fariseus, eu não verei o reino dos céus. Se eu não praticar a palavra ensinada, pô-la em prática, para que eu possa servir como bênção para as outras nações, aí essa é a função ali de Abraão. Capítulo 5 de Mateus. Vamos começar do verso 13. Olha só que coisa linda aqui que Yeshua vai ensinando a partir do verso 13, do capítulo 5 de Mateus. Ele diz assim, acharam, irmãos? Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, isso é, no original diz assim, mas se o sal se tornar louco, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ilumina todos os que estão em casa. Elohim começa aqui ensinar sobre Hanukkah aqui, ó. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. E Yeshua nada mais está ensinando para mim e para você que você não pode permanecer plantado numa terra que não dá frutos, irmãos. Numa terra que não vai gerar frutos, nem para mim, nem para você. Você vai ter que ser desarraigado, eu e você. Se nós insistirmos em ficar parados, plantados em quem? Na nossa concupiscência, no nosso pensamento vil, na nossa maneira de pensar e de ver só nossa, e não der vazão à ordem do Espírito, de obedecer à ordem do tempo. É isso que Abraão está fazendo. Ele está obedecendo à ordem de Adonai, ele está obedecendo à ordem do tempo, ao qual foi estabelecido para ele. Sai da tua terra. Vai para a terra que eu te mostrarei. Amém. Esse é o tempo da igreja no retorno. Para retornar. Olha o verso 17 do capítulo 5 de Mateus. Diz assim, não penseis que vim destruir a Torá ou os profetas, diz o Yeshua. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Isso é que é ceder à justiça dos homens. Olha que coisa maravilhosa. Em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio, nem um iude se omitirá da Torá, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Aquele que ouvir a ordem do tempo, que é o retorno, que é a nossa urgência. Que é a nossa urgência. O tempo está cumprido, amados. Você e eu temos que cumprir a urgência do tempo.
Diz ele assim, ó, verso 20, pois vos digo que pois se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum, não tem subterfúgios com Yeshua, não tem conversa, não tem bate-papo ao pé da orelha para você tentar manipulá-lo, não tem, porque já está estabelecido, o tempo já está aí. Ele diz assim, ó, vos digo que a vossa justiça não excederá dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum, amados, nem eu nem você entraremos no reino dos céus. Esse reino ao qual o nosso irmão ali citou, ao qual Abraão já estava estabelecendo ali. Então, a ordem do Espírito, a voz do Espírito saia da zona do conforto, pastora. Quando eu estava estudando essa palavra, eu ouvi o Espírito dizer, saia da zona do conforto. Era para mim, amados. Era para mim, primeiro para mim. Saia da zona... Você sabe o que é a zona do conforto? É o local onde eu e você não precisamos fazer nenhum esforço. É você ficar no regaço do seu prazer. É isso, é lá. É ali que você está. Eu não estou precisando fazer nenhum esforço. Eu vou todo Shabat para a congregação. Depois eu vou para minha casa, durmo a tarde toda, volto para fazer a Revelar. E tá bom demais, amados. Tá bom demais. Essa é a zona de conforto, amado. Pode falar. Na terra de Goze. Ele falou que a tua dá tudo. Então você fica nessa zona de conforto. Mas olha só, a zona de conforto é uma zona de perigo. Que planta-se dá tudo. Rapidamente, você não precisa exercer esforço, então você não quer sair dela. Você quer ficar enraizado nela. Adonai vai desarrigar você, assim como ele fez com Abraão. Amém. Nós vamos ver que fruto pode dar. Olha só, eu fui buscar, irmãos, na psicologia, para eu entender o que é essa zona de conforto. Aí eu procurei ali várias coisas, vários conceitos, né? Os cientistas, eles gostam muito de conceituar. Então, mas eu peguei um conceito bem simples, que na psicologia diz aqui, o que é a zona de conforto. Olha só, é muito característico meu e seu, quando nós não queremos fazer nada para o reino. Quando eu quero ficar no conforto, no meu bel prazer. Diz assim, olha, a zona de conforto na psicologia é uma série de ações. Olha só, você pensa que você está tranquilo, mas você está trabalhando, mas não para o reino. Olha só, é uma série de ações, pastores. Pensamentos ou comportamentos de uma pessoa que está acostumada a ter e que não causa nenhum tipo de medo. Ele tem as coisas e essas coisas o protegem. Nada, ele não tem medo de nada. Ansiedade ou risco, você está protegido ali, nessa área de conforto. Nessa condição, a pessoa realiza um determinado número de comportamentos que lhe dá um desempenho constante. Ele faz sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas coisas, sempre a mesma coisa. Tem um desempenho excelente, mas ele não sai nem para a direita nem para a esquerda na sua zona de conforto. Ele não pode ser perturbado, ele não pode sentir medo, ele precisa estar seguro aonde? Essa sensação de segurança que ele provém é uma falsa sensação, diz eles. Um desempenho, lhe dá um desempenho constante, porém limitado, e com uma sensação de uma falsa segurança. Falsa segurança. Falsa segurança, amados. Você acha que você está no conforto da sua segurança, tranquilo, você não está. É delicioso, vendo de frente para o mar, desculpa quem mora de frente para o mar, ou se não, na sua casa de campo, né? Vinha daquela vastidão de terra produzindo para você. Eu fico impressionado como é que o Espírito se manifesta. Amém. Como é que o Espírito se manifesta? Essa semana eu fiquei arrepiado. Eu confesso para os irmãos, eu fiquei arrepiado. Porque uma irmã tocou no... Eu posso falar, né, pastor? Uma irmã tocou no... uma irmã trouxe para nós uma palavra que a gente deveria verificar o que seria, prisma. Outra irmã trouxe uma palavra chamada anamorfose. Eu não sabia nem o que era isso. Nós não sabemos. Anamorfose. Nunca ouvi falar nisso. Amém. De tarde a pastora vai ensinar para vocês. E aí, nós fomos estudar isso daí, e o que tinha a ver com a Paraxá. E tinha tudo a ver com a Paraxá, porque se tratava de uma distorção
Distorção. De uma coisa falsa. E agora você vem falar justamente nessa coisa falsa. Sem você saber, olha só, Amém. que Léo não sabia disso. Eu nem sei O que Deus está falando? Deus está falando Amém. que nós estamos Maravilha. tendo uma visão falsa de reino. Amém. É uma visão falsa de reino. De reino. Que nós não podemos ter. Amém. Entendeu? Roberto, eu coloquei aqui que a zona de conforto, Roberto, é a paralisia da fé. Eu coloquei aqui. Por quê? Porque eu comecei a entender por que a Adonai vai desarraigar Abraão. Por que ele vai tirar Abraão de lá? Porque por causa da paralisia da fé. Não havia fé para praticar as obras do Eterno. Fala, mano. Em cima. Porque Abraão, de Adão até Noé, são 10 gerações. 10 gerações. 10. Então, aí você já sabe o que aconteceu ali durante todo aquele período que nós já estudamos a Paraxá. Então, Abraão vem, quando ele é chamado, desarraigado, como você está falando, ele vai passar por 10 provações. A Midrash fala que essas 10 provações correspondem às 10 gerações. Ele vai vivê-las, as provações. Midrash se ele é ficar, um comentário rabínico. É, clássico rabínico, Então, foi bom você lembrar. É. Então, aquelas 10 gerações passadas, de Adão até Noé, Abraão teria que viver aquelas provações para que a sua descendência que vem depois... Você não vive provações vivendo, como é que é a terminologia que você usou? Na zona de conforto. Na zona de conforto. De jeito nenhum. Provação te arranca da zona de conforto. Amém. E te joga bem longe, te Bem sacode longe. inteiro. Você vai ver o que é para ter uma visão real. Exatamente. Exatamente. Ele estava fazendo como se ele tivesse cumprindo aquilo que aquela geração não cumpriu. Isso que ele teve isso que é passar exceder a justiça. por provação. Amém. Exatamente. Isso que é exceder a justiça. Isso que é exceder a justiça. Isso. Diferenciou de Noé. Isso. Porque Noé Gente, não se excedeu à aplicação de justiça. Ele não clamou pelo outro, amados. Ele não clamou pelo outro. E Noé era aqui, conforme a Midrash fala. Eu tinha lido, mas a Midrash já foi falando. Ele vem para quê? Para justificar as gerações anteriores. Maravilhoso isso. Mas pode interromper. Abraão, a visão de reino de Abraão é sensacional. É sensacional. Por quê? Porque Deus deu um filho para ele que Sara não podia ter. Ele deu um filho para ele e ele falou: Deus, toma esse filho. Por quê? Porque a visão de reino dele estava lá na frente, lá em Yeshua HaMashiach. Amém. Ele estava na salvação de todos os povos. Entendeu? Amém, então, amém. por isso que Abraão chegou Por para isso ele e nós falou bem estamos assim: aqui. Senhor, o meu filho está aqui para ser queimado em sacrifício. Amém. Não. Exatamente. Exatamente. Ele está preocupado com os outros. Enquanto você fica na zona de conforto, irmãos, na paralisia da sua fé e da minha fé, não há mais fé. Não vai haver mais fé. Tudo é indiferente. Tudo se torna desprezível para você. E você se torna um vegetal arraigado. Você cria uma raiz na sua falsa sensação de segurança. Porém, essa raiz, diz em Deuteronômio capítulo 29, é uma raiz de fel e de absinto. Vamos lá para você ver, Deuteronômio, de fel e absinto. Lá em Deuteronômio, vamos lá para você ver. Amargo. Deuteronômio capítulo 29. Depois nós vamos lá. Deuteronômio 29. Olha o verso 18, amados. Eu nem cheguei lá, mas é aqui. Vocês acharam? Diz assim, olha para você ver quando você é plantado numa terra que não é terra estabelecida por Adonai. Que você fica nessa zona aí, plantado na sua zona de conforto. Olha, diz assim, você se torna um maldito, diz o verso 17. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Verso 18, maldito o fruto do seu ventre e o fruto da tua terra. Vamos ver esse aqui, porque o Eterno me levou esse aqui, então. Vamos lá do 28, amados. É 28, mas depois nós vamos no 29. Mas nós vamos...
Mas espera um pouquinho. Eu que errei aqui de novo. Porque no 28, amados. Espera aí, o 28, ele vai maldizer o fruto, no verso 18. Maldito o fruto do seu ventre. Começar do 15, pediram para começar do 28, 15. Mas se não deres ouvido à voz do Eterno, à voz do Espírito, obrigado, mano. Se não cuidares de cumprir todos os seus mandamentos e estatuto que hoje vos ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te atingirão. Maldito serás na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Verso 18, maldito o fruto do seu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. Agora vira a página da sua Bíblia, vai lá no verso, capítulo 29. É onde eu queria que vocês fossem. Aí mesmo, 29, no verso 18. Ele diz assim, olha, eu que errei. Eu comecei a ler o 28. Mas amém. Diz assim no verso 18. Entre vós não existe homem, no nosso meio, na comunidade de Yeshua, não leia isso como se fosse somente a nação de Israel, mas entre nós não existe homem. Nós somos descendentes de Abraão. Por isso nós estamos aqui estudando a Torá. Verso 18. Entre vós não existe homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do eterno vosso Elohim, e vai servir a quem? A outros deuses dessas nações. Que entre vós não exista raiz que produza frutos venenosos e amargos. Você está vendo? Olha o verso 19. Olha o verso 9. Ninguém que ouvindo essas palavras desta maldição invoque uma bênção sobre si mesmo e pense, terei paz, ainda que persista em seguir o meu próprio caminho para acrescentar a sede à bebedice, ainda que persista em estar na minha zona de conforto, ainda que você persista, eu e você, estarmos na zona de conforto, não adianta, não haverá seguir o meu próprio caminho. Não venha invocar para mim uma bênção. Se eu continuar a insistir, a manter-se na zona de conforto. A zona de conforto, irmão, é totalmente uma oposição a ler-lerá. Olha só, a zona de conforto, se você ver os conceitos que nós lemos, o que nós entendemos aqui por zona de conforto, ela é simplesmente uma oposição a ler-lerá. Porque ler-lerá tem por objetivo você e eu sermos impulsionados a obedecer com urgência a ordem de Adonai. Então, se você não tem essa visão de ler-lerá, de ouvir e de obedecer com urgência o que o Eterno está falando para mim e para você, se nós quisermos continuarmos aqui, nessa zona de conforto, nós estaremos fazendo oposição à ordem de Adonai. Oposição. O profeta Isaías, no seu livro lá, no capítulo 5, vamos lá comigo, você vai ver ali uma oposição à ordem de Adonai. Na palavra do Eterno tem várias. Mas eu preciso que você vá em Isaías, no capítulo 5. A nossa vinha vai ser plantada diante de nós. Nova vinha. 5. Isaías no capítulo 5. Amém? Olha o verso 20, irmãos. Vocês querem que leia outro verso? Não, né? Verso 20, capítulo 5 de Isaías diz assim. Posso ler? Ai dos que ao mal chamam bem. Está vendo? A confusão aí. A zona de conforto. Ai dos que ao mal chamam bem. E ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, que põem o amargo por doce, e doce por amargo. Você é a loucura do sal insípido. Você não sabe ser luz, você não sabe diferenciar do que é santo, do que é profano. Vamos continuar a ler, depois você dá a sua palavra, amado. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudente diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e valentes para misturar bebida forte. É só força, tá vendo? Que justificam o ímpio
por suborno, e ao justo negam justiça. Olha o verso 24. Pelo que como a língua de fogo consome o restolho, e a palha se desfaz na chama. As suas obras serão reprovadas. Olha o fogo aqui, reprovando as obras. O fogo vem para destruir as obras ou para te purificar. Olha só, assim será a sua raiz, verso 24, como podridão, está vendo a raiz aqui? Que não serve se for plantada em terra que não é estabelecida pelo Eterno. E a flor se esvacerá como pó, pois rejeitaram a Torá do Eterno dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Amém. Pelo que acende a ira do Eterno contra o seu povo, e estende a tua mão contra ele que o fere. As montanhas tremem, e os seus cadáveres são como um montouro pelo meio das ruas. Como tudo isto não tornou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão. Ele arvora o estandarte diante das nações de longe. Eles assobiam desde a extremidade da terra. Que lindo. Aí vem, apressadamente. Não há entre eles cansado, nem quem tropece. Ninguém tosqueneja, nem dorme. Não se lhe desata o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebra a correia dos sapatos. As suas flechas são agudas, e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos parecem de perneneira, e as rodas dos seus carros de redemoinho. O seu rugido é como de leão. Rugem como os filhos de leão. Rugem e arrebatam a presa e a levam, e não há quem a livre. Bramarão contra eles naquele dia, como o bramido do mar. E se alguém olhar para a terra, só verá trevas e angústia, e a luz se escurecerá pelas nuvens. Se eu e você continuarmos a desobedecer, a não ouvir a voz do Eterno, a manter-se nessa nossa zona de conforto, nossos olhos verão as trevas, diz. Fala, mano. O que se é pregado hoje é o evangelho da graça barata e da graça doce. Barata e doce. Barata e doce, porque a graça ela é feita de sacrifício. E o povo não quer sair da zona de conforto, porque sair da zona de conforto é você sacrificar uma vida boa, uma vida doce, uma vida de luxúria, como o povo aí anda pregando. Então o povo quer pregar nos púlpitos as promessas de Abraão, que ele herdou, né? As promessas. Mas ele herdou por obediência e por sacrifício. Amém. E outra coisa, todo mundo quer ser herdeiro de Abraão sem ser um com Israel, isso é impossível. Amém. Eu estou falando aqui, amados, Amém. o seguinte, É o testemunho que ele está dando. o que eu quero dizer aqui é que o povo anda pregando, esses pastores andam pregando o evangelho da graça doce. Doce. A graça ela não é doce por um motivo, porque ela é feita de sacrifício. Amém. Ela é lembrada lá em Peça com ervas amargas, para saber o quanto nós sofremos lá no Amém, deserto. amado. E por isso, porque o povo está na zona de conforto, eles vivem padecendo essas doenças espirituais. Eles não querem cura. E ser curado é você sacrificar. E quem cura é a palavra. E isso aí, o Paulo ratifica o que eu estou dizendo aqui em Efésios capítulo 2. Porque não dá para você ser participante das promessas de Abraão se você não for um com Israel. Não tem como. Não é como. Você falou sobre não haja frutos, né? Frutos amargos. A amargura está dentro da inimizade. Amém. Vai lá em Efésios Amém. capítulo 2. Vamos dar um pulinho lá rapidinho. Desculpa, Léo, tá te Amado, atrapalhando aí. é o Vamos lá, hein? Rege. Vamos lá. Efésios capítulo 2, a partir do 11 até o 22. Efésios 2, amados. Efésios 2, do 11. Olha lá. Olha aqui, que está aqui que o cidadão, o padre, colocou aqui. Ó, um em Cristo. Um em Cristo, aqui hein? é o pacto do Mashiach. É o padre. E vamos lá, ó. Portanto, posso ler, irmãos? Vamos Pode. lá. Portanto, lembrai-vos de que vós outrora era o quê? Gentios. Amém. Você estava lá na terra do caldeus. Aí vai lá. Isso, vai ser desarraigado por Na Yeshua carne HaMashiach. e chamados o quê? Incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisos. Feita pelas mãos do homem, lá no 8º dia, né? Que todo filho varão é apresentado ao Eterno para ser circuncidado, fazer a Brit Milá. Que naquele tempo estava sem quem? Yeshua, separados da onde, irmãos? Da comunidade de Israel. E estranho a quê? As alianças de quem? Da promessa. A promessa foi feita com quem? Amém. Com Abraão.
Não é isso? Não tendo esperança e sem o quê? Sem o eterno, sem Amém. Adonai no mundo. Amém. Mas agora em Yeshua, vós, sangue de Yeshua, chegaste perto, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos o quê? Fez um. E destruiu o quê? A parede de separação. Amém. E a parede de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. E agora vem o melhor, no 15. A lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. A cura vem da lei, a cura vem da observância dos mandamentos. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque a paz entre judeu e gentio, pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. Amém. E da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Yeshua a principal pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. E nele também, vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém. Então, quer dizer que nós somos um só povo, na tua palavra nós temos a base, para que não haja no meio de nós ventos de doutrinas como estão criando por aí. Não é isso? Exatamente, espalhando uma falsa satisfação que não existe. Todo mundo quer manifestação de poder, sapatinho de fogo, língua de fogo, mas ninguém quer pagar preço. Porque aqui em isso Lerlerá, é balela. Amado, aqui em Lerlerá, Ritona quer falar também. Amém. Que bom a Assembleia participar, né? É demais, gente. Espera um pouquinho, amados. Todos têm direito de participação. Sem cumprir, atorar os profetas, sem cumprir os mandamentos, não adianta dizer que tem Yeshua. Não tem. Conversa com Vai Yeshua. continuar sendo gentio. E gentio significa ímpio. Vai continuar igualzinho os ímpios. Não adianta ficar dizendo que tem Jesus, porque não tem. Se não cumprir. Não tem. Não, ímpio é aquele que vive na impiedade. Amém. Esse manifestar é muito Você bom. Está falando aí a palavra, esse manifestar ela aí chega a ser tão porque ampla. o texto aqui de Lerlerá traz esse princípio de obediência à palavra de Adonai. Exatamente. É o princípio do servo. Por isso esse alvoroço aí. Fala você também? Não, só ia completar isso, né? A gente está falando dos irmãos e tal, mas a palavra também cabe para a gente. Porque a gente aqui vindo todo sábado, como você mesmo colocou, né? A obediência ela é ampla, a gente tem que participar mais para o reino. Amém. Para que a gente saia da nossa zona de conforto e enxergue o reino como um todo. Como um todo. Você não trabalha para você, para a sua família, você trabalha para as nações. Nós estamos estabelecidos aqui no alto desta montanha, não é simplesmente para você se esconder, não. É para que você sirva de voz de atalaia, para que você possa anunciar. Fala, mano. Léo, você está falando sobre zona de conforto. Elias tinha todo o direito de descansar. Dá uma olhada em 1 Reis 19, de 1 a 8. Olha outra contribuição, irmãos. 1 Reis. Não tem zona de conforto. A gente só conduz. 1 Reis. 19, de 1 a 8. Maravilha. Os irmãos que ficavam lá atrás estão todos aqui na frente, amado. A turma. Os irmãos que a gente precisava fazer assim, ó, para enxergar, eles são tudo aqui, ó. É para vocês virem também. Quer que eu leia, Léo? A nuvem sobre a congregação. 19, de 1 a 8. Leia para você ver. 19, de 1 a 8. Posso ler? Pode. Você vai ler? 1 Reis, capítulo 19, de 1 a 8. Diz assim, ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como matara à espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhes, assim me façam os deuses, e outro tanto, até que amanhã, a essas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Verso 3. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Verso 4. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo, já basta, ó Eterno. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais.
e deitando-se dormiu debaixo do zimbro. De súbito um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira havia um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Eterno voltou segunda vez, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, pois muito longo será o teu caminho. Não havia para ele uma zona de conforto. Não havia. É até aqui, que é versículo, amado, você falou? Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte do Eterno. Que comida é essa? É uma comida que eu e você precisamos experimentar. É a comida que eu e você necessitamos experimentar dia a dia. Léo. O texto de ler, irmãos, Isso. Exatamente. Exatamente. É a palavra, amém. É a palavra, é o pão que eu e você necessitamos. O pão que vai descer, que desce do céu para nos alimentar. O texto aqui... Léo. Quem é agora? Ali. Não esqueça de mim. Tomei um susto com sua voz. Posso falar? Pode? Em Deuteronômio, Números, melhor dizendo, 32, de 6 a 10, fala de algumas tribos que não queriam subir, queriam ficar na sua zona de conforto. Gostaria que você, por gentileza, lesse para nós. Números 16. Números 32, 6 Perdão. a 10. 32, de 6 a 10, amados. Está vendo? 32, de 6 a 10. Posso ler? Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja e vós permaneceis aqui? Por que se desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Eterno lhes deu? Verso 8. Assim fizeram vossos pais, quando eu os mandei a Cades-Barneia ver a terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Eterno lhes tinha dado. Então a ira do Eterno se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo... Até aqui, que é versículo, amado? Até o 10? Amém. Então é a zona que você de conforto. Exatamente. Ali já bastava para eles. Amém. Obrigado pela contribuição, irmãos. Claro, está pedindo para ler, pode ler. Deuteronômio 2, amados. Está falando da passagem de quando o povo estava pedindo passagem ali em Edom, Moabe, Amon. Então, ali, no capítulo 2, no versículo 13, ele está falando, então, é o Senhor falando ali, né? Levantai agora. Moisés está relatando de novo. Ele fala, levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zerebe. Assim passamos o ribeiro de Zerebe. E vai falando várias coisas ali para baixo. Chega ali embaixo no 24, versículo 24? No versículo 24, ele fala, levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Amon. Ali ele falou, levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zerebe. Mas agora ele fala, levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. E vê na tua mão, entreguei a Sião, e aí vai. Quer dizer, levantar e partir, né? Não é continuar na sua zona de conforto, é sair dali e caminhar. Esse é o texto da porção. Aqui, irmãos, desde o princípio nós temos observado que a essência aqui de ler, lerrar, é o chamado do homem sobre a terra. A essência que é o servo, de servir. Então, a essência de ler, lerrar é o princípio da essência do chamado do homem sobre a terra, que é que tornar-se servo do Eterno. Então, essa questão que a Aricé levantou aqui, porque aqui é o verbo ir. Aqui em ler, lerrar, Aricé, o verbo ir tem a conotação... Ler, amém. É o verbo ir. Tem a conotação de caminhar em direção ao propósito máximo da nossa vida, Aricé, que é o quê? Servir a Adonai. Significa que caminhar em direção à essência da nossa alma. Olha só que maravilha. Os rabis ensinam que esse chamado de Abraão, esse movimento que houve aqui, eu não posso cessar o movimento do Espírito. Os irmãos estão participando. Por quê? Porque é um chamado para mim e para você de servir a Adonai. De que a nossa essência, de que a nossa justiça possa sobrepor a justiça dos homens. Então o verbo ir tem a conotação de caminhar em direção ao propósito máximo da nossa alma, de servir a Adonai,
que lá que nós lemos em Deuteronômio capítulo 6, todos os Shabat, todos os dias, quando você canta o Shema Israel, que diz assim, amarás o Eterno teu Elohim de toda a tua alma. Essa é a essência de Ler Lehá, de você ir e servir a Adonai. Ô, Léo, a intenção do Espírito, quando Deus fala, vai, né, no ir, qual é a intenção de Deus? Que você e eu precisamos entender, que é para mim e para a sua felicidade. Amém. Então, a gente, quando o Eterno chama, você já fica com medo porque você vai sofrer, porque você vai... Não. Essa visão é medíocre. A visão é que você vai ser feliz. E aqui, ó, o Eterno, aqui o versículo que ela leu em Deuteronômio 2, no versículo 24, Lech Lechá. Vai por ti, passa o ribeiro de Amon, vê na tua mão, entreguei Seom, o amorreu, rei de Esbom e a sua terra. Começa a conquistá-la e contende com eles em combate. É uma ordem. É uma ordem. Para você ser feliz e vencer a batalha. Amém. E essa aqui é a referência do tipo de serviço que eu e você temos que desempenhar, irmãos. Começarei hoje a espalhar terror e medo de ti, no meio dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão, porque o exército está marchando em direção à felicidade. Amém. Que felicidade? É uma felicidade aqui para essa terra? Não, é para o reino espiritual. Reino. Amém. É a conquista do reino. Amém. É por isso que nós estávamos outro dia confessando que quando nós fazemos o percurso, nós caminhamos de contramão. É em contramão o tempo todo. Enquanto eles continuarem na zona de conforto deles, dentro de casa, exatamente, sem ir para o percurso para abençoar os moradores da cidade e para livrar a nossa cidade, Léo, aí você já sabe. Estão retendo bênção para eles quando eles continuam na cama. Irmãos, levantar para fazer o percurso não é um benefício para o meu coração só, não, amados. Nossos louvores, as nossas orações é para a nação, é para a cidade, é para o local que você vive. É um ato profético ali que nós fazemos todo primeiro dia da semana. Alguém me chamou? Como disseram, vamos à casa do Eterno. O irmão está falando quando o Eterno fala bem assim no Salmo 122. Alegremos, vamos. Amém. Tem que elevar-se. Ele disse alegremos quando somos chamados, vamos à casa do Eterno. Mas não é a casa, não é a congregação mais próxima, mas é para você possa subir a Jerusalém. Não é isso? É amém. 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 É cântico para Jerusalém. Esse é o cântico. Eu tenho vários versos para ler, vários textos para ler. Mas eu queria que você fosse lá em Isaías para nós concluirmos, no capítulo 41. É a porção, faz parte da Haftará, da porção dessa Ler Lehá. Vara a ti mesmo. O texto aqui traz um princípio aqui do chamado do homem, de servir a Adonai. Sintetiza aqui a referência do tipo de serviço que eu e você temos que desempenhar. Isto é, concentrar-se o que é necessário para que eu e você possamos servir, sermos servos de Adonai. Deixa eu ir lá. Isaías, capítulo 41. O texto... Deixa eu ir lá. Vamos ler todo o capítulo 41. Não é todo ele não. Até o verso 25. Praticamente ele todo. Olha só. Isso tudo aqui, por que eu vou ler o texto de Isaías? Porque o texto de Isaías aqui no meu estudo estava lá no final, mas aí os irmãos trouxeram o texto de Isaías. Amém. Capítulo 41 diz assim, ó, calai-vos na minha presença, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Cheguem-se, então falem. Cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo, chamando em retidão ao seu serviço? Se lhe dá as nações e subjuga reis na sua presença. Ele os transforma em pó, e com a sua espada, que é a palavra, e com a pragana arrebatada pelo vento, com o seu arco, ele os persegue, passa em paz, por uma vereda com que os seus pés nunca tinham trilhado.
Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Quem foi que fez isso, chamando as nações desde o princípio, para que possam retornar? É o chamado de urgência, amados. Desde o princípio ele vem nos chamando para que você e eu venhamos retornar. Essa aqui é a essência do serviço de Abraão. Não é só para a sua família, mas para todas as nações. Olha só o verso 4. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Eterno, o primeiro deles, e com os últimos sou eu mesmo. As ilhas ouviram e temem, os fins da terra tremem, aproximam-se e veem. Um ao outro ajuda, e ao seu companheiro diz, esforça-te. O artífice anima o ourives, e o que alisa com o martelo, o que bate na bigorna. Dizendo da coisa soldado, boa é. Então com pregos afixas, para que não a caia. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, comunidade de Yeshua, descendência de Abraão. Ele está falando aqui de Abraão, servo, amigo, ele chama Abraão de amigo. Não temas. Onde estou? 9. Eu te tomei desde os fins da terra, chamei-te desde os seus cantos e te disse, tu és o meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Não temas, pois eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou o teu Elohim. Eu te fortalecerei e te ajudarei e te sustentarei com a destra da minha justiça. Certamente envergonhados e confundidos serão todos os que se revadecem contra ti e os que contenderem contigo. Essa aí é a inimizade que o irmão falou ali, ó. Tornar-se-ão em nada e perecerão. Ainda que busque os teus inimigos, não os acharás. Os que pelejam contigo tornar-se-ão em nada, e a coisa de nenhum valor os que guerreiam contra ti. Pois eu sou eterno, teu Elohim, que te toma pela mão direita, ele vai te desarraigar, que te diz, não temas, eu te ajudarei. Saia da sua zona de conforto, amado. Não temas, ó verme de Jacó, povinho de Israel, eu mesmo te ajudarei, diz o Eterno, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu te prepararei um trilho novo, que tem dentes agudos. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Tu o padejarás, o vento os o levará, e o redemoinho te espalhará, mas tu te alegrarás no Eterno, e te gloriarás no Santo de Israel. Os pobres e necessitados buscam água, mas não há. A sua língua seca se dissende, mas eu, o Eterno, os ouvirei. Eu, o Elohim de Israel, não os desampararei. Abrirei rio dos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de água e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto cedro, a acácia, a murta e a oliveira. São os vegetais que nós fizemos o movimento lá no dia da festa de Sucote. Juntamente porém no ermo, o pinheiro, o homeiro e o cipreste, para que todos vejam e saibam, todos irmãos, é unidade, considerem-se e entendam que a mão do Eterno fez isso, que o Eterno de Israel os criou. Apresentai a vossa causa, diz o Eterno. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o seu fim. E mostrai-nos as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei o bem, ou fazei o mal, para que assombremos e juntamente o vejamos. Mas sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. A abominação é quem vos escolhe. Suscito um do norte, e ele vem. Um do nascente do sol, que invocará o meu nome. Ele pisará os magistrados. Está vendo? Como o lobo, e como o oleiro pisa o barro. Assim ele os pisará. Quem anunciou isso desde o princípio, para que possamos saber, ou dantes, para que digamos, justo é? Aleluia. Pode ler. Não houve quem ouvisse as vossas palavras. Eu fui o primeiro a dizer a Sião, aqui estão, a Jerusalém de mensageiro de boas novas, Yeshua. Olhei, mas ninguém havia, ninguém entre eles que soubesse aconselhar, ninguém que respondesse palavra. Vede,
todos são vaidade. As suas obras são coisas alguma. As suas imagens de fundição não passam de vento e confusão. Esse é aquele que permanece na zona de conforto. Se você acha que você e eu continuarmos na zona de conforto, você viu aqui que Ele é o que faz. É Ele que desde o princípio chama as nações. É Ele que vai operar. Não é a sua força nem a minha força. Não é o meu espírito, mas o Espírito do Eterno que fará todas essas coisas diante das suas nações, diante do teu povo. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer. Quando o Senhor vem através do teu Espírito e nos ensina, Pai, nos convoca a todos a aprender juntamente contigo a tua palavra. Santifica a tua palavra na verdade, ó Pai. Ensina-nos o caminho ao qual nós devemos andar. Ensina-nos, ó Pai, a direção que nós necessitamos para atingir ao nível máximo de serviço a Adonai. Para que nós possamos ser dignos, ó Pai, de estar diante da Tua Torá, para que nós possamos ser dignos de fazer todo o percurso, para que nós possamos ser dignos de obedecer à voz urgente do Eterno, a ordem urgente de retornar ao princípio bíblico da Tua Palavra, de olhar para Jerusalém, porque lá estão estabelecido o Teu trono de justiça, ó Pai. Que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja glorificado nesta pequena vinha e aonde houver os Teus servos, anunciando a Tua Palavra, que o Teu nome seja glorificado em nossos lábios, em nome de Yeshua HaMashiach. Vamos ficar de pé, irmãos? Yevarecha Adonai Vireshmirecha, Yeadonai Panavelecha Virneca, Issa Adonai Panavelecha, Viasemelecha Shalom, Bishan Yeshua HaMashiach. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém.